Antes de nós começarmos com as perguntas, eu queria que, independente da ordem, vocês falassem aí o que vocês veem no cenário do Brasil acerca da oração, se vocês conseguem ver que está se levantando uma movimentação maior acerca da oração. Qual a opinião de vocês sobre isso? Bom, certamente tem aumentado o número de pessoas que gostam das expressões que estão relacionadas com o movimento de oração, sala de oração, casa de oração. Isso devido a uma série de fatores, mas principalmente porque alguns que lideram, ou parte daqueles que lideram esse movimento, eles começaram a fazer isso com uma linguagem mais jovem, né? Então isso começou a atrair mais gente. Ao mesmo tempo, eu tenho visitado lugares onde tem salas de oração e analisando principalmente a nossa realidade lá, eu pessoalmente tenho dúvidas se está aumentando a oração ou se está aumentando o número de pessoas em sala de oração, lendo livros e enviando e-mails. Então eu não sei se as pessoas estão realmente orando ou tocando música e lendo livros juntos numa sala de oração. Eu digo isso porque, por exemplo, na nossa sala de oração lá, no nosso ministério, cada missionário que é full time, ele tem que ter no mínimo 4 horas de oração por dia. E geralmente eu percebo uma falta de espiritualidade em alguns deles. Quando eu digo espiritualidade, sim, caráter. Sim. E coisas básicas que eu tenho que lidar com eles. E aí eu me pergunto, esse cara está orando 4 horas por dia? Pô, 4 horas por dia, maluco? Tu tá orando pra caramba. Não. Aí eu fui investigar. Eu fui olhar bem. Não estava orando. O que acontecia? A gente bota umas mesas lá, a gente bota um ambiente muito bom. Então o pessoal fica tomando café, lendo um livro, mandando e-mail e tal. E aí... Mas assim, e ouvindo música boa, entendeu? É um lugar perfeito. Mas 4 horas de oração, tanto que a gente começou agora nesse novo ano, a gente fez uma mudança e aconteceu a mudança. Agora a gente está literalmente todo mundo orando 4 horas. É difícil. Quando chega na última hora, por mais que o líder de adoração seja ungido, você não está mais aguentando falar com Deus. Que sua carne fica como, né? Estou doido para sair daqui e tal. Então, eu acho que está aumentando o ambiente propício para a oração. E isso é muito bom. Mas eu acho que agora tem uma próxima fase que vai ser Deus nos levar a orar mesmo. Algumas pessoas falam assim, ore até que você ore de verdade. Então, eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. Deus está nos ensinando e nos discipulando para orar. Então, eu acho que isso está acontecendo. Um discipulado do Espírito Santo na nação, nos levando a desejar orar, a não ser contra. Porque no passado você falava 24 horas de oração e a gente ficava contra. Puxa, você está contra a oração, cara, que pena. Agora já não está tanto. Sim. Mas a questão é se aqueles que estão fazendo parte desse movimento, eles vão precisar ter um estilo de vida que é testemunho, que eles estão realmente encontrando Deus, 4 horas de oração. Então esse ponto é que me leva a questionar um pouco, ok? E só para você entender, isso acontece no IHOP também, não é só aqui no Brasil, não. Sim. Então, eu vejo o Mike Bickle exortando a galera lá, a mesma coisa. Então, acho que é exortação de velho. Anderson, muito Fala bom, aí, Angel. Bom dia. Cara, eu acredito que está acontecendo alguma coisa, né? E eu acredito que isso tem a ver com uma agenda de Deus, né? Bom. Uma perspectiva que eu gosto de trazer é que Deus não é evangélico, né? E o que está acontecendo não tem a ver apenas com uma iniciativa da igreja, mas com uma agenda divina, né? Então, quando você olha para a história, você vai perceber, desde
do faraó, Nabucodonosor, Ciro. Então, você vai perceber que Deus ele comunica algo para um tempo. E a função da igreja é saber decodificar o que Deus está falando com um tempo. Então, Deus, quando fala, não fala com a igreja apenas, Ele fala com o tempo, né? Por isso que a visão dele é global e geracional. Então, Ele sempre está se comunicando com a geração, com o tempo. E a gente precisa ter essa capacidade de discernir o que Deus está falando para o tempo. Aí eu percebo a importância desse movimento de oração como a igreja procurando entender, decodificar o que Deus está falando para um tempo. E eu acho interessante a gente perceber que a ONU, ela tem a Agenda 2030, com 17 objetivos para serem alcançados, para que se estabeleça uma transformação sustentável no mundo vindouro, né? E a igreja não tem uma agenda. Então, para mim, não é sustentável a gente entrar em casa de oração sem entender que Deus tem uma agenda que precisa ser cumprida. Então, se os últimos dias são como os dias de Noé, para mim não quer dizer que nos últimos dias vai ter terremoto e fome apenas, né? Mas quer dizer que nos últimos dias vamos precisar de gente que entenda, daqui a 120 anos eu vou vir e trazer dilúvio. Ele tratou uma agenda com Noé. Noé tinha 480 anos e falou: eu vou dar 120 anos ao homem. Durante 120 anos ele pregou arrependimento e Deus veio e cumpriu a agenda. Noé não fez o dilúvio acontecer, assim como a gente não vai fazer o avivamento acontecer, mas temos que nos preparar para o preparado. E para mim o movimento de oração é muito parecido com o que a nossa geração está tentando construir dentro do humanismo, dentro da ONU. Então eu já vi líderes de movimento de terceiro setor cristãos no Brasil, numa assembleia de todos os líderes nacionais, dizendo que se a gente cumprir a Agenda 2030, o reino se manifestando na Terra. Então, se perceber, gente com a cosmovisão cristã andando na agenda da ONU. Para mim, isso é a falta da espiritualidade, de entender que o movimento de oração global é a grande incubadora a partir do qual a igreja vai entender a agenda dos últimos dias. Então, hoje existe no mundo todo as startups. O que são as startups? Para mim, significa as casas de oração do humanismo. São jovens sem dinheiro, mas com muitas ideias, pensando soluções sustentáveis para transformar o mundo daqui 20, 30 anos. Então, para mim, o movimento de oração é mais uma vez o Espírito de Deus pairando sobre as águas. É mais uma vez o Espírito vindo encontrar com Noé para abrir uma janela e dizer: é a hora de vocês moverem algo que há uma mudança no mundo, eu estou reordenando as coisas. Então, o ponto-chave para mim um movimento global, é uma incubadora, é uma geração ouvindo, percebendo, entendendo qual é a agenda. A ONU tem a agenda para 2030, é a nossa. O que vamos fazer? Que tipo de estratégia Deus está trazendo para a igreja? Porque Noé trabalhou com revelação e sabedoria. O que é revelação? Deus vai mostrar para a gente antes o que vai acontecer. Sabedoria, Ele vai nos mostrar o que fazer quando acontecer. Então, a casa de oração para mim, a finalidade, ela é muito profética e apostólica. Profética no sentido de saber antes o que vai acontecer, e apostólica no sentido de desenhar as estratégias para que, como a igreja, vá responder a essa agenda de Deus, o que vai acontecer nos próximos dias. Então, eu creio que há essa incubadora global, né, do Espírito, mas talvez falte um pouco dessa clareza escatológica nas casas de oração, de que precisamos entender qual é a agenda de Deus para os próximos anos, a importância dos próximos anos, de que significa ser uma geração precursora, o que significa preparar o caminho, o que significa... Então é muito sério, né? Eu acho que está crescendo, mas eu concordo com o Ângelo que ainda não se alcançou a dimensão do que significa isso, né? O que é isso de fato, né? Acredito que até dentro desse assunto, eu queria que vocês nos falassem o que é de fato a restauração da tenda de Davi, o que é isso na prática. A gente estava conversando sobre isso no café.
é o seguinte, vamos por parte, como diria o amigo Jack. A restauração do tabernáculo de Davi e o movimento de oração não são sinônimos. Primeira coisa. A restauração do tabernáculo de Davi é a restauração do reino de Davi, que é o reino de Jesus no milênio. Isso é a restauração do tabernáculo de Davi. Mas o reino de Davi, no reino de Davi tinha uma tenda, onde tinha adoração acontecendo 24 horas e tal. Então, a adoração ou o movimento de oração, ele não é a restauração do tabernáculo de Davi, mas ele é baseado ou inspirado naquilo que acontecia naquela tenda. E é por isso que a gente pode usar a expressão que nós trabalhamos no espírito do tabernáculo de Davi. Então, é com o mesmo tipo de coração, com o mesmo tipo de intenção, de como Davi se movia, como acontecia a adoração lá. Mas se nós começarmos a ser enfático, falando que o movimento de oração é a restauração do tabernáculo de Davi, a gente vai comprar briga com pessoas assim, teólogos, e vai perder. Porque o problema, se fosse ganhar, eu até comprava a briga. Mas eu fui ler, rapaz, vamos perder. Então é melhor a gente porque é legal, né, pensar assim, caraca, o tabernáculo de Davi e tal, e tá lá em Atos também e tal, e Amós. Mas se você olhar o que realmente Amós estava pensando, era muito mais do que a tenda acontecendo na adoração. Então, nos dias de hoje, o que seria a tenda de Davi? Antes o Bonfim vai falar. É que a gente estava falando sobre isso mesmo. Bom, isso é bom. Eu acho que o tema é muito amplo, né? Mas o aspecto que eu queria trazer aqui tem a ver com isso que o Ângelo falou, que eu chamo da intencionalidade de Deus, né? O que significa intencionalidade? Um homem colocou uma água para ferver, chamou um cientista e um rabino para explicar o que estava acontecendo. O cientista explicou todo o processo químico, físico da ebulição, 38 graus Celsius, aquela coisa toda, né? Explicou, desenhou todo o processo. O rabino olhou para a água e disse assim: eu acho que alguém quer fazer um chá. Então, às vezes a gente vai decifrar todos os detalhes da casa e saber como tudo acontecia, mas a minha pergunta é: qual a intenção de Deus, né? Então, a intenção tem a ver com a finalidade do para que isso tudo. E eu vejo que nessa dinâmica da evolução, né, eu vejo que o tabernáculo de Moisés tinha uma dinâmica, e Davi conseguiu chegar muito mais próximo de Apocalipse 5, Apocalipse 8. Ele viu coisas que implementaram uma realidade que tem a ver com céus e terra, que a gente aprendeu ontem. Ele conseguiu trazer essa realidade, né? E tem muitas coisas ali, e uma das principais aspectos dessa intencionalidade é que o restante de Edom conheça o Senhor. Eu acho isso muito importante, que Tiago, ele traz uma perspectiva diferente em Atos 15, quando está o concílio de Jerusalém. Pedro ali falando com relação a pregação aos judeus, até o capítulo 11, ele só pregava aos judeus, mas já tinha tido uma experiência do Espírito tocando gentios. E Paulo, né, vivendo o dilema ali de Gálatas capítulo 1, capítulo 2, que ele ficou muito bravo com os irmãos que vieram de Jerusalém, e ele dizendo, não, o evangelho tem que... Então eles estavam nesse dilema, né? Só os judeus, toca os gentios, e nesse momento, Tiago vem dizendo, isso que está acontecendo concorda, ou seja, está em harmonia com o espírito da restauração do tabernáculo de Davi. Então o que tem a ver ali? Qual que é a semelhança? Ele diz, para que o restante dos homens conheçam
ao Senhor. Então, o que me impulsiona por estar envolvido com base missionária, com esse aspecto todo, é entender que esse tabernáculo Davi, ele tem uma intenção: fazer Deus conhecido a todos os homens. Isso é muito poderoso. Então, Pedro, meu medo é que a gente, nos movimentos de oração, seja como Pedro em Jope. Seja tão santo que não se misture e chame de imundo o que Deus está chamando para ser santo. Entende? Ele estava em Jope, que significa um lugar brilhante, resplandecente, tendo experiências místicas com Deus. E Deus fala: não chame de imundo o que eu chamei para ser santo. Não chame de imundo, não chame de imundo. Ou seja, Deus estava chamando homens para serem santos, e ele estava, de alguma maneira, subestimando ou a negação da obra apostólica. Então somos tão proféticos que podemos negar o apostólico. Nós somos tão santos que podemos virar dualistas, né? Querendo, em nome de uma santidade, separar coisas que precisam se conectar. Então, para mim, essa chave de Davi tem a ver com abrir uma porta. Em Apocalipse, Cristo se apresenta à igreja de Filadélfia como aquele que tem a chave de Davi. O que eu abro, ninguém fecha; o que eu fecho, ninguém abre. Eu coloco uma porta aberta diante de vocês. Preguem, proclame. Então, o fator proclamador da casa de Davi, que para mim é escatológico, porque Mateus 24 fala que o evangelho do reino será pregado a todas as nações por meio de um testemunho. Não fala que todas as nações vão converter, mas todas vão ver um testemunho de algo que não tem como negar que Deus está fazendo uma coisa nova na terra, né? Então, a casa de Davi, para mim, tem a ver com essa intenção de Deus missionária, essa intenção de fazer Deus conhecido a todos os homens. Isso vai tirar a gente, talvez, desse lugar em que a gente pode ter experiências genuínas e não ouvir os enviados de Cornélio batendo a porta, né? Muito bom. Você quer continuar falando, Ângelo, sobre esse tema? Muito amplo. Nos diga o que é exatamente a estação profética de Davi, e se vocês acreditam que nós estamos nessa estação. O que é de fato a estação profética de Davi, e se nós estamos nessa estação, se vocês identificam essa realidade presente desse aumento de oração, do movimento de oração, se isso tem parte com a estação profética de Davi. Vamos lá. É que você está falando profético, né? Então, profético inclui eu falar coisas que outros podem não concordar, porque sim, é minha percepção, tá? Eu vejo que tem, dentro desse assunto aí, tem 3 fases: Ramá, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão. O templo de Salomão representa, para mim, o reino milenar, uma coisa estabelecida e tal. Eu não creio que nós estamos na estação de Davi. Eu creio que nós estamos na estação de Ramá. O que é Ramá? É o que aconteceu antes. Ramá era uma cidade onde Samuel vivia. Possivelmente ele tinha alguma escola nesse lugar, onde ele formava profetas, ok? E nesse lugar é que você vai ter aquele relato de Saul indo ao encontro dos profetas, tocando com música, tamborim e tal, e ele é cheio do Espírito. Possivelmente foi Samuel, e talvez Natã um tempo depois, que introduziu o elemento da música na liturgia de Israel, porque não que não existia, porque você vai ver, por exemplo, Miriam com música no início, mas de maneira mais intensa para o culto, para ouvir de Deus. Provavelmente foi Samuel que fez isso. Provavelmente Samuel colocava os profetas para cantarem a Torá, provavelmente. E esse cântico da Torá ia se tornando profecias que depois tornaram salmos, né?
Então, se nós fizéssemos uma análise disso, por exemplo, em relação ao IHOP, antes do IHOP ser o IHOP, passaram-se quase 30 anos, 20 e tantos anos, onde não tinha oração 24 horas, mas tinha um carinha chamado Bob Jones. Bob Jones é o profeta mais insano do planeta que já existiu, que, meu Deus do céu. Bob Jones era daquele cara que ele tem um testemunho do Chris Walton, que ele chega para o Chris Walton e fala assim: me dá seu número de telefone, quando você tiver um problema eu te ligo. Você entendeu a frase? Sim, sim. Então o Bob Jones, ele chegou um dia para um cara numa reunião e falou: nossa, você é profeta que nem eu? Ele falou: não, é sim, você vê as galáxias, a Terra assim de longe igual eu. Cara, não, eu sou astronauta. O cara era astronauta. Então você imagina o nível que o Bob Jones era de profético. E ele foi o cara que viu o IHOP no Espírito. Mike Bickle era um pregador, entendeu? Ele estava só pregando, ele não queria nada com nada, ele não queria nada disso. Aí ele chegou para o Mike Bickle e falou: você vai ser um cara que vai orar por Israel, você vai ser um cara que vai levantar o movimento de jovens, você vai se dedicar para a oração. Aí ele perguntou: você gosta de jovens? Não. Você ora por Israel? Não. Você gosta de orar? Não. Ele falou: rapaz, você é burro mesmo, hein? E ele gastou anos incentivando o Mike nesse sentido. O Harold, meu pastor, foi lá no IHOP, quando não era IHOP, quando era só a Metro Vineyard Fellowship Church, que era uma vineyard, e tinham 3 cultos de oração por dia, acho que era 6 da manhã, meio-dia e meia-noite, algo assim. E aí foi a partir desse lugar que surgiu um celeuma, uma briga nos Estados Unidos, que se você for na internet hoje você vai achar mais em inglês do que em português, que é os Profetas de Kansas City. Basicamente é todo mundo falando que eles eram hereges, ok? Porque por causa do Bob Jones juntou uns outros meninos lá, né? Jim Gall, um rapazinho, né? Profético ao extremo, a mulher dele constantemente ia para o céu, ia e voltava, uma coisa simples demais. Aí tinha um mocinho que tocava violão, chamava Kevin Prosch, né? Também, basicamente, Rick Joyner falou desse moço, que disse que ele hoje é o homem mais parecido com Davi que existe na terra. É um rapaz simplório, né? Então você tinha os maiores profetas da nação juntos, e junto você tinha grandes teólogos como Jack Deere. Então, a partir desse lugar surgiu 24 horas de oração. Qual o problema hoje? A gente quer ter o B sem ter o A. Então, a gente quer ter a 24 horas de oração, mover de oração, mas cadê Ramá? Qual é o problema da maior parte das salas de oração hoje? Não tem unção. Vamos colocar o nome, né? Não tem profético. Então, você entende? Você pode ir para algum lugar e aprende como é que faz, e aí você volta e reproduz aquilo, Ctrl+C, Ctrl+V, mas precisa nascer, a coisa precisa ser gerada a partir do seu coração. Então, em Montemor, pelo menos, nós estamos na fase de Ramá. A gente quer descobrir o que Deus está fazendo e fluir nisso. A gente sabe que tem na frente uma coisa mais estruturada, mais firme, mas eu quero que todas as pessoas que estão comigo façam o que fazem na sala de oração porque viram algo no Espírito, e não porque eu vi e obriguei elas a fazer. Entendeu? É mais ou menos nesse ponto. Então, para mim, Ramá tem a ver com isso.
Então, depois disso, eu creio que tem então um movimento mais estruturado, que seria a oração contaminando toda a igreja. Sim. E aí, depois disso, então, a gente teria a volta de Jesus. Muito bom. O Ângelo falou tudo. A única coisa que eu acho complicada quando você faz essas metáforas, né? Porque Davi, por ser o homem mais messiânico do Antigo Testamento, ele não cabe nessa metáfora de uma estação dos nossos dias, entendeu? Eu acho que ele representa várias estações. Ele foi ungido 3 vezes, né? Para mim, cada unção é uma estação, é um tempo, dentro de um processo da restauração de todos os santos. Então, eu só colocaria isso, que ele é maior do que uma estação. A gente tomar cuidado com essas metáforas, que a gente pode entrar num reducionismo teológico, né? Então eu vou reduzir muito daquilo que pode dizer muito mais do que o que eu quero que Davi fale, entendeu? Então só essa dica. Muito bom.